Entre esses dois aqui eu posso colocar o menos 4 em evidência. Colocando x ao quadrado em evidência aqui, dividindo cada termo, x ao cubo por x ao quadrado dá x, menos 4x ao quadrado por x ao quadrado dá menos 4. Se eu dividir cada termo aqui, os dois parênteses ficam iguais, olha só. E aí, nesse parêntese igual, lembra aquela pergunta? Eu tinha 4 termos, agora quantos que eu tenho? Tem 2, né? Então não está fatorado ainda. Eu tenho que colocar o x menos 4, os dois parênteses em evidência. E aí eu elimino parênteses, fica x ao quadrado, elimino parênteses, fica menos 4. Os dois iguais a zero, aí chegou onde eu queria. Eu posso igualar separado a zero. Igualando o primeiro parêntese a zero, x dá 4. Igualando o segundo parêntese a zero, é do segundo grau, mas eu posso isolar. Fica mais ou menos a raiz de 4, que é mais ou menos 2. Aí eu achei as três raízes dessa equação, que é do terceiro grau, né? Menos 2, 2 e 4. Ela é do terceiro grau, mas eu não usei nada de terceiro grau aqui, tá vendo? Porque foi possível colocar em evidência, fazer o agrupamento e tudo. Bom, agora é a vez das equações irracionais. Eu trouxe aqui um exemplo, mas antes do exemplo a gente vai passar por alguns passos. Ó. Equações irracionais. Primeira coisa é identificar. Como é que eu sei que uma equação é irracional? É porque eu vou ter uma incógnita, normalmente o x, né? Dentro de um radical. Olha só, raiz quadrada e o x lá dentro. Isso é uma equação irracional. Aliás, para vocês aqui no primeiro ano, as equações irracionais vão ser de segundo grau mesmo, assim, de raiz quadrada, certo? O detalhe é que você vai ter alguns passos para poder seguir para fazer a resolução, mas vamos lá. Repetindo, como que eu sei que é uma equação irracional? Porque tem uma incógnita dentro do radical. Ah, tem uma fora também, não interessa. Tem uma incógnita dentro do radical, então é uma equação irracional. Eu devo fazer o seguinte, isolar a raiz se ela não estiver isolada. Para eliminar a raiz, eu elevo ao quadrado dos dois lados da equação. Depois que eu elevar ao quadrado e ajeitar tudo, a equação vai ser uma equação auxiliar. Eu tenho que resolver essa equação auxiliar e depois ainda fazer uma verificação. Não esqueça da verificação, porque pode ser que tenha alguma resposta que você acha para auxiliar, mas que não sirva para a tua equação. Bora fazer o seguinte, lá na página 58 tem o número 4 lá, que é uma equação nesse formato. Ó. Se você for perceber, beleza, já identifiquei que tem um x lá dentro. É uma incógnita dentro do radical, então é uma irracional. Primeiro passo, isolar a raiz já está isolada. Então a gente vai para o segundo. Elevar ao quadrado os dois lados. É isso aqui, é tudo que eu queria. Elevar ao quadrado os dois lados, corta essa raiz com o quadrado, fica 2x mais 5. E elevando ao quadrado, você eleva dos dois lados. Bom, primeiro, você eleva de um lado para cortar a raiz, mas não pode elevar de um lado só. Você tem que elevar dos dois, e elevando desses dois lados aqui é o produto notável. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? Ficou assim. Eu posso cortar o 2x aqui, né? E isolar ficando x ao quadrado menos 4 igual a zero. Na hora de resolver, presta atenção, hein? Cuidado. Eu posso isolar o 4, jogar para o outro lado e passar mais ou menos a raiz. Deu mais ou menos 2, ou seja, o x' pode ser menos 2 ou e o x duas pode ser 2. Mas isso aqui, gente, são as raízes dessa equação. E não necessariamente são dessa aqui que eu quero resolver. Por isso que eu tenho que fazer a verificação no final. Vamos lá, verificar é o seguinte. Pega esse menos 2, coloca no lugar desse x e desse x. Você vai ver que resolvendo vai ficar 1 de um lado e menos 1 do outro. 1 é igual a menos 1? Não é. Então esse menos 2 aqui não serve, cara. A gente pode eliminar ele. Certo? Elimina ele aí. Agora pega esse 2 e faz a verificação com ele. Coloca 2 aqui, dá 4 com 5, 9. E coloca 2 aqui, dá 3. Raiz de 9 é 3, aqui é 3. 3 é igual a 3? Sim, então esse aqui está ok. Tem situações que as duas vão servir, tem situações que nenhuma vai servir. Então, assim, aqui você tem que fazer a verificação. O 2 serviu, é o nosso conjunto verdade. Bom, dá só uma olhada no número 5, que é um exercício contextualizado, né? Tem uma expressão aí que o próprio exercício vai explicar do que se trata. Tem muitas informações para a gente analisar. Está escrito o seguinte, ó, na página 58, pessoal. A temperatura T em graus Celsius, na qual a água ferve, relaciona-se com a altitude em metros sobre o nível do mar,
de acordo com essa fórmula aqui, ó, H igual a 1.000 vezes 100 menos t mais 580, que multiplica 100 menos t ao quadrado. Detalhe, viu, pessoal? Presta bem atenção. Igual a gente viu no exercício anterior aí, ó, o parêntese é igual. Se precisar, eu posso fazer uma substituição. O exercício continua dizendo o seguinte, que a fórmula de Bhaskara permite, além disso, concluir que a raiz positiva da equação 29x ao quadrado mais 50x menos 42 igual a zero, a raiz é 3,14. Cara, assim, não foi à toa que deu isso aqui não, daqui a pouco a gente vai usar isso, tá? Supondo que a fórmula apresentada seja válida, resolva a questão 5. O cume do Monte Everest está a uma altura de 8.840. Qual vai ser a temperatura de ebulição da água lá? Beleza, vamos fazer essas considerações aí. Bom, para começar, eu preciso dar um jeito nessa equação aqui, porque ela está meio complicada. Aí o que eu vou fazer? Falar que o 100 menos t vale x. Aí no lugar desse parêntese eu ponho x, no lugar desse aqui eu ponho x. Fica assim, ó. H igual a 1.000x mais 580x ao quadrado. E aí ele está pedindo para resolver isso quando o H vale 8.840. Aí eu ponho 8.840 no lugar do H. Ok? A equação fica desse jeito, que para virar do segundo grau certinho no formato, eu posso passar 8.840 para cá subtraindo. E aí ela fica com esse formato segundo grau, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com os números gigantes. Eu não quero isso. Então, a primeira coisa eu posso simplificar por 10, por exemplo, cortando um zero de cada. Fica assim, ó. Só que aí você pode ver que são par ainda, os números são pares. Eu posso simplificar por 2 ainda, ó. 29x ao quadrado mais 50x menos 442 igual a zero. É exatamente a equação que estava lá no começo. E o exercício colocou essa deixa para nós, né? Falou que a raiz positiva dela é 3,14. Então, não preciso nem fazer Bhaskara aqui, ó. Que eu já tenho o que eu queria, que é o x'. 3,14 é o valor do x, mas vamos lembrar, ó, você faz substituição de incógnita, mas você sempre tem que voltar. 100 menos t igual a x, só que o x vale 3,14 e ele queria o t. Só passar subtraindo, o t vai dar 96,86, é a resposta letra A. Finalizamos mais uma aula, valeu? Até mais!